Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu me chamo Jeremias de Souza, sou professor de conhecimentos pedagógicos. Para você que está vendo esse vídeo agora, essa é a gravação da segunda parte, tá ok? Então você pode voltar aos vídeos anteriores e assistir a aula passada, pois agora estaremos dando continuação à resolução das questões, questão de número 8 a questão de número 17. Esta prova é uma prova aplicada pela banca ADMTEC para a cidade de Palmeirina. Prova esta de professor dos anos iniciais. Para continuarmos as nossas questões, é imprescindível a leitura deste texto, no qual foi um texto base dado pela banca para a resolução das questões. Tá ok, pessoal? Eu vou tomar aqui o meu material. Vocês estão também com esse material pela tela e eu vou tomar aqui o meu material físico mesmo, pois devido a problemas de visão fica um pouco difícil para eu realizar essa leitura, tá ok? Mas diz assim: construção do conhecimento. Jean Piaget, em sua obra, colocou em evidência a atividade do sujeito diante do mundo exterior, o que ele é independente. Piaget recusou as explicações do empirismo tradicional, de que existiriam estruturas endógenas no indivíduo que propiciavam o desenvolvimento da inteligência. Pois, para o pensador, o conhecimento é resultado da interação entre o sujeito e o objeto, sendo que esta interação depende de fatores internos que são modificados a cada etapa do desenvolvimento das estruturas mentais por meio das quais acontece o desenvolvimento psíquico. Segundo Piaget, o processo de estruturação mental é o resultado de uma equilibração progressiva entre uma esfera e outra. Ou seja, o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio, que à medida que se acrescenta algo, fica mais sólido, ou a montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e uma mobilidade das peças. O conhecimento para Piaget se revela por meio de uma construção indefinida, em que não há conhecimento absoluto. O conhecimento para Piaget se revela por meio de uma estruturação indefinida, que não há conhecimento absoluto. O conhecimento para Piaget se origina de etapas sucessivas de equilibração, assimilação e acomodação. E o indivíduo é que conduz esse processo, trazendo essas pontuações para a educação escolar. Pode-se perceber como Piaget compreende o processo educativo. Para o autor, o futuro do ensino deve se abrir cada vez mais à interdisciplinaridade e às necessidades do cotidiano. Para isso, o ambiente de aprendizagem deve ser organizado com práticas pedagógicas que estimulem o espírito de liberdade nos estudantes, de modo que eles possam reconstruir suas verdades. Nesse sentido, Piaget é enfático na orientação de que o aluno deve conduzir a sua aprendizagem. Ele afirma ainda que os métodos ativos é que são responsáveis pelo desenvolvimento livre nos indivíduos. Assim, eles devem desenvolver o máximo da experimentação, pois para Piaget, se os indivíduos não passarem pela experiência, será adestramento e não educação. Relações sociais. Para Piaget, existem dois tipos de relações sociais: as relações sociais de coação social e as relações sociais de cooperação. A coação social é toda relação entre dois ou mais indivíduos na qual intervém em um elemento de prestígio ou autoridade,
sendo que nesse tipo de relação o indivíduo é coagido. Piaget, ao definir as relações de coação social, considera o adulto enquanto aquele que coage a criança. Desse modo, ao associar essa ideia à educação escolar, significa compreender que o professor, por sua figura de prestígio e autoridade, exerce exatamente a função de coagir o indivíduo, atrapalhando no processo de aprendizagem, bem como no desenvolvimento da autonomia. Por isso, a concepção de Piaget, toda forma de transmissão seria coerção, pois o adulto, por estar numa posição de prestígio, levaria o indivíduo a aceitar as suas posições. Para Piaget, o grupo, ou seja, as outras crianças, contribuiria muito mais do que o próprio professor para a construção do conhecimento. Sendo assim, para Piaget, o indivíduo deve se guiar livremente no processo educativo e o professor deve assumir o papel de colaborador. Pessoal, perdão, esta é a parte do livro que eu esqueci de passar o slide para vocês, tá ok? Mas quem acompanhou a leitura pôde perceber todos os detalhes. Vamos logo à resolução das nossas questões. Jean Piaget, em sua obra, criticou a relação entre o sujeito e o mundo exterior na formação do conhecimento, de acordo com o texto. Em seus estudos, conforme afirma o texto, Piaget concluiu que a experiência do indivíduo com os elementos do seu meio é prejudicial ao desenvolvimento cognitivo. Pessoal, o item está errado, pois Piaget é interacionista. Então, como um estudioso da área da interação, que acredita como um adepto, na verdade, dessas psicologias interacionistas, dessas teorias interacionistas, Piaget acredita que o conhecimento ele é construído por meio dessa interação, desse contato com o objeto dos conhecimentos, com essa vivência do meio. Então, o meio social, esse meio no qual as pessoas estão inseridas, ela sim contribui com a educação desse sujeito, desses indivíduos que estão envolvidos. Então, vamos assim. Em seus estudos, conforme afirma o texto, Piaget concluiu que a experiência do indivíduo com os elementos do seu meio é prejudicial ao desenvolvimento cognitivo? Não é prejudicial. Essa interação ela contribui de forma significativa com o desenvolvimento cognitivo do sujeito. Segundo item, certo, pessoal? Segundo excerto, perdão. Para Piaget, o professor a ser coagido pelo aluno contribui para o processo de aprendizagem dos educandos de acordo com as informações apresentadas pelo autor? Está errado também, pessoal. Pois a questão que temos que primar no processo educacional não é essa coerção, não é coagir o aluno, nem o aluno coagir o professor, mas estabelecer esse regime de colaboração. Então, ambas as partes, na verdade, são cooperadores, são colaboradores uns para com os outros, para que assim possa seguir o processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, assim, as duas afirmativas são falsas, tá ok? Vamos ao próximo item. Item número 9, tá certo, pessoal? Primeiro excerto. Para Piaget, o aluno deve conduzir sua aprendizagem de acordo com o texto.
Então, o aluno, sim, deve conduzir a sua aprendizagem, tá certo, pessoal? Então, o item está correto. Oh. Para Piaget, a interação do sujeito com o objeto e com o seu meio não interfere no desenvolvimento? Então, nós sabemos que interfere sim. Todo a vivência, todo o ambiente no qual a criança, o adolescente ou o adulto está inserido, ele interfere no seu comportamento, ele interfere na sua construção, enquanto sujeito mesmo, enquanto pessoa. Então sabemos que por trás de toda ação, de toda forma de agir, de toda pessoa, é um contexto, um cenário por trás. Então sabemos que interfere sim no desenvolvimento psíquico, no desenvolvimento intelectual da criança, do adolescente, as interações na qual elas estão inseridas, tá certo, pessoal? Então, o item está errado. Sendo assim, apenas a afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa. Número 10. Item excerto 1. De acordo com a leitura do texto, infere-se que Piaget defendeu a ideia do empirismo tradicional, errado, de que existem estruturas endógenas no indivíduo que propiciavam o desenvolvimento da inteligência. Para Piaget, o desenvolvimento, a aprendizagem, o desenvolvimento parte de uma construção e não de uma estrutura endógena. Então, não de uma forma inata, não nasce como sujeito, é sim construído por suas relações, pelos meios, pelas suas vivências. Então, o item está errado. Segundo excerto, pessoal. Segundo Piaget, o desenvolvimento mental é uma construção contínua comparável à montagem de um mecanismo delicado. Até aqui, beleza. Cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade e a uma montagem das peças de acordo com o texto. Então é isso. O conhecimento ele é uma construção comparável a uma montagem, por exemplo, de mecanismos delicados. Possui fases gradativas, está correto, de ajustamento. Passam por flexibilidades. E é como o item falou, passam por flexibilidades e vão sendo essa questão da flexibilidade. Ou seja, o conhecimento não é absoluto, ele é flexível. Por quê? Há um conhecimento que ele pode ser desestabilizado para o ajustamento, o enfrentamento para novas aprendizagens, na qual ele vai se deparar com outros objetos do conhecimento. Então, esse conhecimento prévio, com esse objeto do conhecimento, com esses novos conhecimentos, eles vão ser ajustados, eles vão se estabelecer esse contato e assim ele vai sofrer uma nova acomodação. Então, ele é flexível, ele não é absoluto. O item está correto. Sendo assim, a afirmativa 2 é verdadeira e a primeira é falsa. Item de número 11, primeiro excerto. Vamos lá. Para Piaget, de acordo com as informações apresentadas pelo texto, existem dois tipos de relações sociais. As relações sociais de coação social e as relações sociais de cooperação. Está corretíssimo, pessoal. Piaget afirma que os métodos ativos que são responsáveis pelo desenvolvimento livre dos indivíduos, conforme pode ser observado no texto. Ok, então os métodos
ativos. O que são esses métodos ativos? Esses métodos ativos é a questão que ele prioriza essa questão do contato, dessa questão da ação do sujeito sobre o objeto do conhecimento. E não essa educação bancária ou tradicional, na qual o indivíduo apenas recebe informações, recebe conteúdos, tá ok, pessoal? Então é construído por base nessas interações. Sendo assim, as duas afirmativas são verdadeiras. Questão de número 12. Primeiro excerto. Para Piaget, o futuro do ensino deve se fechar. Cuidado. A banca trocou, ela colocou uma palavra que muda todo o contexto, tá certo? Não deve se fechar, deve se abrir à interdisciplinaridade e não se fechar. Então o item está errado, pessoal. Segundo excerto. Na concepção de Piaget, a transmissão do conhecimento é a melhor maneira de impedir a coerção no ambiente escolar, pois o adulto, por estar numa posição de prestígio, consegue levar o indivíduo a aceitar suas posições de acordo com as informações apresentadas no texto. A gente não está falando de transmissão de conhecimento, nós estamos falando de construção. Sendo assim, pessoal, o item está errado. Para Piaget, não deve haver transmissão. E sim, construção do conhecimento, tá ok? Pois, se não for uma construção, se não tiver essa interação, se não tiver esse contato, não será educação, como ele pontuou, será adestramento. Sendo assim, a alternativa D, as duas afirmativas são falsas. Próximo item, questão de número 13, pessoal, para vocês. Primeiro excerto, vamos lá. A coação social para Piaget é toda relação entre dois ou mais indivíduos, na qual intervém um elemento de prestígio ou autoridade. Perfeito. Sendo que nesse tipo de relação algum indivíduo é coagido de acordo com o texto. Está correto, pessoal. Essa relação de autoridade em detrimento de outro, coagindo o outro. De acordo com o texto, o conhecimento para Piaget se revela por meio de uma construção indefinida. Perfeito. Ele não é uma construção, um objeto concreto, de forma que você adquire um conhecimento e esse conhecimento ele seja absoluto para toda a sua vida. Ele é uma construção indefinida, pois ele é modificável, ele é construído e vai sendo acrescentado novos conhecimentos a esse conhecimento que você já possui, tá ok? Então, de acordo com o texto, o conhecimento para Piaget se revela por meio de uma construção indefinida, perfeito. Para ele, portanto, não há conhecimento absoluto. Isso mesmo. Então, as duas afirmativas são verdadeiras. Próximo item. Questão de número 14. Primeiro excerto. Para Piaget, na construção do conhecimento, se os indivíduos não passarem pela experiência, então estará ocorrendo um adestramento e não educação, de acordo com as informações apresentadas no texto. Perfeito, pessoal. É isso mesmo que ele relatou no texto. Para Piaget, conforme pode ser observado no texto, o conhecimento não é influenciado pela interação ou é influenciado sim pela interação, pois ele é construtivista e adepto também ao interacionismo, ou seja, o ambiente modifica o sujeito. O ambiente age sobre o conhecimento do sujeito. Ele modifica, ele interfere no sujeito enquanto um ser em construção. Sendo assim, para Piaget, conforme pode ser observado no texto, o conhecimento não é influenciado pela interação. O item está errado. Sendo assim, a afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa.
Letra B. Próximo item. Piaget, ao definir as relações de coação social, considera o adulto como aquele que é coagido pela criança. Pessoal, percebam que a banca, ela trocou as peças, no caso, vamos dizer assim. Não é a criança que coage o adulto, pois nessa relação de poder, nessa relação de autoridade, a autoridade está a favor do adulto, está em detrimento do adulto sobre a criança e não da criança sobre o adulto, pois a criança ela é mais vulnerável, tá ok? Então o item trocou as peças deste, vamos dizer assim, deste quebra-cabeças. Está errado. Para Piaget, o ambiente de aprendizagem deve ser organizado com práticas pedagógicas que estimulem o espírito de liberdade nos estudantes, de modo que eles possam reconstruir suas verdades de acordo com o texto. Perfeito. Sendo assim, a afirmativa 2 é verdadeira e a primeira é falsa. Próximo item. Segundo Piaget, o desenvolvimento mental é uma construção contínua, perfeito, comparável à edificação de um grande prédio, que à medida que se acrescenta algo fica mais sólido, de acordo com as informações apresentadas pelo texto. Perfeito, pessoal. O conhecimento é uma construção, a cada parte, cada vez mais que vamos estudando, que vamos aprendendo, que vamos desenvolvendo, vai se acrescentando mais informações. Esse conhecimento ele vai ficando mais sólido. Segundo, para Piaget, a construção do conhecimento do indivíduo é determinada por fatores genéticos e não possui relação com a sua interação. Tá errado, ele é interacionista, tá certo? Ou seja, a afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa, pessoal. Letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa. Questão de número 17. Para Piaget, ao associar a educação escolar à ideia de que a criança coage o adulto, determina que o professor deve exercer a função de coagir a criança de forma alguma, tá certo, pessoal? Então o item está errado. O conhecimento para Piaget se origina de etapas sucessivas: equilibração, assimilação e acomodação, conforme pode ser observado no texto. Tá ok, pessoal? Perfeito. No entanto, a afirmativa 2 é verdadeira e a primeira é falsa. Letra C. Pessoal, no momento nós ficamos por aqui. Queremos agradecer a todos vocês e dizer que essa aula continua, tá certo? São 20 questões. Na próxima aula teremos outro texto a ser analisado e concluiremos as questões. Para vocês que acompanharam, que ficaram conosco até aqui, muito obrigado. Podem, pessoal, sugerir nos comentários dúvidas para serem respondidas aqui no canal, dicas e muito mais, tá ok, pessoal? Um forte abraço a todos, obrigado, deixem o seu joinha e se inscrevam no nosso canal para compartilhar mais e mais conhecimento. Um abraço a todos.